Saudações, pessoal. Nessa aula, nós vamos tentar fazer a revisão mais rápida possível sobre os 4 grupos vegetais. Então, aqui tem um cladograma sobre os grupos vegetais. Se acredita que lá no passado distante, a partir de uma ancestral alga verde, surgiram as plantas e as algas verdes atuais. Os 4 grupos de plantas são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A novidade evolutiva das plantas, calho número 1, é um embrião maciço que se desenvolve sobre a planta-mãe. Aí surgem as briófitas. A novidade evolutiva, a partir das pteridófitas, são os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Depois, número 3 aqui, a novidade evolutiva para as gimnospermas e angiospermas é a presença das sementes, esperma em grego. E por último, a novidade evolutiva para as angiospermas é o surgimento das flores e dos frutos. Pois bem, sobre as briófitas, quem são? São os musgos, as hepáticas e os antóceros. Essas plantas elas são criptógamas, ou seja, as estruturas reprodutoras são pouco visíveis, pouco evidentes. São plantas que são avasculares, ou seja, não tem xilema e floema, por isso tem tamanho reduzido, porque o transporte de substâncias não é muito eficiente, é por difusão célula a célula. Essas plantas elas dependem da água para a reprodução, mais especificamente para a fertilização, porque os gametas masculinos têm que nadar até os femininos, tá? Então precisa de ter água, está coberta em água. Então por isso elas são restritas normalmente a ambientes úmidos e sombreados. No ciclo de vida com alternância de gerações, quem domina é o gametófito, a planta adulta haploide. Ela domina sobre o esporófito, que é a planta adulta diploide. É o único grupo de plantas em que isso acontece. E uma coisa muito boa assim, importante, provas e tal, é isso aqui, que elas são plantas pioneiras nas sucessões ecológicas. Elas chegam no solo, modificam e preparam para as outras plantas se desenvolverem lá. Pois bem, sobre o ciclo de vida, também bem simplificado, aqui está o musguinho mesmo, o gametófito, que é a planta adulta haploide. Em cima do gametófito cresceu, e as custas dele também, o esporófito, que é a planta adulta diploide. O esporófito é a planta que produz esporos. Vai produzir esporos por meiose, ou divisão reducional. Esses esporos são dispersos, vão se desenvolver em novos gametófitos, tá? O gametófito é a planta que produz gametas, em estruturas chamadas de gametângios. Então, para haver fertilização, como a gente viu, tem que estar em um ambiente úmido, bem molhado, que aí se rompem as paredes dos gametângios, aí os gametas masculinos conseguem nadar até o gameta feminino, que é a oosfera, ocorre então a fertilização com a geração do zigoto, e o zigoto se desenvolve em um novo esporófito. Então esse é o ciclo de vida de maneira bem resumida. As próximas plantas são as pteridófitas. Elas são as samambaias, avencas, cavalinhas e selaginelas. O exemplo mais comum para nós são samambaias e samambaia-sus. Também são criptógamas, estruturas reprodutivas são pouco evidentes. Agora as plantas já são vasculares, ou seja, elas já têm xilema e floema, o transporte de substâncias é mais eficaz, então elas já podem atingir porte arbóreo, como é o caso da samambaia-sus. Essas plantas elas ainda dependem de água para reprodução, então por isso tem que viver também em ambientes normalmente úmidos e sombreados. A partir de agora, o esporófito, a planta adulta diploide, domina no ciclo de vida sobre o gametófito, que é a planta adulta haploide. Tá? Bom, é bom saber também, de importância, que pteridófitas que viveram há milhões de anos atrás, no tempo dos dinossauros, morreram e os corpos formaram os depósitos de carvão minerais que a gente usa hoje em dia para gerar energia. Pois bem, sobre o ciclo de vida, muito simplificado. Aqui está uma samambaia, e a samambaia, a planta que você vê, é o esporófito, planta adulta diploide. Então, esporófito é a planta que produz esporos em esporângios, que fica embaixo das folhas. Por meiose, então, esses esporos são gerados. Os esporos são dispersos, germinam, dão origem aos gametófitos, as plantas adultas haploides. Aqui no caso também chama de protalo. O gametófito ele tem os gametângios, onde vão ser produzidos os gametas. Então, na presença de água, os masculinos anterozoides vão nadar e vão atingir os femininos, a oosfera, vai ocorrer fertilização por geração do zigoto, está aqui vermelhinho, que se desenvolve em um novo esporófito, se desenvolvendo sobre a planta-mãe. Tá? Então, esse esporófito, essa plantinha aqui, se desenvolve na samambaia adulta. Sobre as gimnospermas, são as plantas com sementes nuas. As plantas com sementes nuas. Quem são? Pinheiros,
cicas, ginkgo biloba, que é uma espécie lá da Coreia, mas nós vamos usar os pinheiros como exemplo. Então, a partir de agora, as plantas não são mais criptógamas, elas são fanerógamas. O que é isso? As estruturas reprodutoras são facilmente identificáveis. No caso das gimnospermas, são os estróbilos ou pinhas, aquelas granadinhas lá que elas têm. Tá? Bom, as plantas continuam sendo vasculares. A partir de agora, as plantas não dependem mais da água para fertilização. Aí o motivo para isso é o seguinte: o gameta masculino ele não tem que nadar até o feminino, ele é transportado até o feminino por um tubo polínico. Aí aqui chama fertilização por sifonogamia, lembra de sifão? Tá? Um tubo polínico vai transportar os gametas masculinos até o feminino. Continua o esporófito dominando sobre o gametófito e alguns exemplos de utilização são esses, tá? Indústria madeireira, celulose. Dá para usar na alimentação, no caso, as sementes das gimnospermas a gente pode comer, que são os pinhões, tá? Isso aqui são sementes. Dá para extrair alguns medicamentos dessas plantas, que nem essa efedrina. Enfim, tem algumas utilizações. Sobre o ciclo de vida, bem simplificado. Então, o pinheiro é o esporófito, planta adulta diploide. Ele tem os estróbilos ou pinhas, tem aqui um estróbilo feminino e um estróbilo masculino. Geralmente as coisas masculinas, geralmente não, né? Vão ser mesmo. São micro e as coisas femininas são macro ou mega. De qualquer forma, nesses estróbilos estão presentes os esporângios, que por meiose vão produzir os esporos. Os esporos eles se desenvolvem lá mesmo no estróbilo, nos gametófitos masculinos. O gametófito masculino, o microgametófito, é o grão de pólen. Tá? Deixa eu botar aqui. Microgametófito. Que é a planta adulta haploide masculina. Ele é muito reduzido, tá, gente? É uma planta adulta que tem basicamente duas células. Uma célula generativa, que gera os gametas, e uma célula do tubo, que gera o tubo polínico. Tá, dá um tempo aqui no masculino, vamos pro feminino. Lá no estróbilo feminino, então, por meiose, vão ser gerados os esporos, que aí vão se desenvolver justamente, né? Um megásporo, que é gerado, um funcional, tá? Esse megásporo vai se desenvolver no gametófito feminino, que fica lá mesmo ainda, na pinha, tá? Tá aqui dentro. Essa coisa que cobre o gametófito, antes cobria o esporângio, cobre o gametófito no feminino, é chamada de óvulo. Então, óvulo nas plantas, cuidado, não é gameta, tá certo? Então, assim, o vento espalha os grãos de pólen, vai soprar aqui, ó, no estróbilo masculino, vai dispersar os grãos de pólen e eles têm que cair, sair daqui, ó, e cair aqui, no feminino. Tem que cair, no caso, na abertura do óvulo. Então, eles caem na abertura do óvulo, esse grão de pólen aqui, ó, dele vai crescer um tubo polínico a partir dessa célula do tubo, que vai transportar gametas masculinos, que são as células espermáticas, até uma oosfera, que é o gameta feminino, que está aqui no gametófito feminino. Beleza. Ocorre a fertilização, então é gerado um embrião, um zigoto, que se desenvolve no embrião, e isso aqui é a semente, tá, gente? Esse troço aqui. Semente. Ela é resultado do desenvolvimento justamente desse óvulo. Aqui nessa figura não ficou bem destacado. Tá? Aí a semente cai em algum lugar, germina, né? O embrião sai, se desenvolve em um novo esporófito adulto. Beleza. Sobre as angiospermas, essas têm as sementes em urnas. No caso, essas urnas são os frutos, tá? As gimnospermas são as que têm sementes nuas. Esperma é semente, tá? O gimno aqui é nua. Mas o nua não quer dizer que não tem a casca. Casca tem. Não tem é o fruto. Fruto só a angiosperma. Então, as angiospermas são o grupo de plantas dominantes aqui no planeta Terra. Elas têm flores e frutos. É muito diverso esse grupo. Das gramíneas aos abacateiros. É muito espécie, é cosmopolita. Tem angiosperma até na Antártica. São ainda fanerógamas. As estruturas reprodutoras são facilmente identificáveis. No caso, flores, tá? São vasculares, tem xilema e floema. Continua a fertilização por sifonogamia. Cresce um tubo polínico a partir do grão de pólen. O esporófito continua dominando sobre o gametófito. E assim, no que diz respeito a aplicações, são usadas nas aplicações mais diversas possíveis. Na indústria, medicina, alimentação. É muito importante o uso na alimentação, porque a maior parte das coisas que a gente come
são coisas que têm origem diretamente de angiospermas. Só você lembrar de seu prato de comida no almoço, que é arroz, feijão, salada, espero que você coma salada, frutas, tá? Então, assim, muito, ou direto ou indiretamente, vem das angiospermas. Elas é que são as responsáveis por nos alimentar, primordialmente. Pois bem, antes a gente vê o ciclo de vida, rapidinho a estrutura da flor. A flor é um ramo que tem folhas. Então tem folhas diversas especializadas. As sépalas, que são as mais externas, normalmente são verdes. As pétalas, que aí tem, pode ter ou não, tá? Cores, odores, atrativos para atrair animais polinizadores, que dispersam pólen. Aí tem as folhas masculinas e as femininas. As masculinas são os estames, perdão, essa coisinha aqui, ó. E a feminina são os carpelos, essa daqui maior. Tá? Que tem essas partes aí, estigma, estilete e o ovário com óvulos. O que aparece de novidade, além da flor propriamente dita, em relação às gimnospermas, é o ovário. Nas gimnospermas, o óvulo é solto. Ou solto assim, né? Não é coberto. Aqui nas angiospermas, ele é coberto por um ovário. Esse ovário ele se desenvolve na parte que é a principal do fruto. Digamos assim, se for um fruto comestível, tipo esse pêssego, essa parte comestível normalmente se desenvolve do ovário. Fruto, tá? E não fruta. Nem todo fruto é uma fruta, nem toda fruta é um fruto. Então, enfim, o que se desenvolve a partir do ovário, aliás, perdão, isso aqui é da semente, isso aqui vem do óvulo, e isso aqui, o 8 é que vem do ovário. Então, olha só, tem esse 7 aqui é um exocarpo, o 6, que normalmente é a parte comestível, é um mesocarpo, e o interno é um endocarpo. Esse endocarpo é uma camada, uma película que cobre a casca da semente, que é a mesma casca do óvulo. Então o óvulo ele tem aqui, o óvulo, perdão, a semente, né? O óvulo se desenvolve na semente. Ele está mostrando aqui, está meio clarinho. O 3 é a casca, o tegumento da semente, que é o mesmo tegumento do óvulo. O 2 está bem clarinho aqui, é o embrião, tá? O embrião diploide. Vou até botar aqui onde ele está. Embrião diploide. E isso aqui, que é o número 1, é um endosperma, é um tecido de reserva nutritiva que ele é triploide. Beleza, sobre o ciclo de vida, bem parecido com o das gimnospermas, tá? Então as flores estão no esporófito, a planta adulta diploide. Então vocês viram que na flor pode ter hermafrodita ou não, tá? Mas enfim, as flores podem ter folhas masculinas e ou femininas. Na masculina, lá nos estames, na parte de cima que são as anteras, tem os esporângios, que por meiose vão gerar os esporos, que vão se desenvolver nos gametófitos masculinos, o microgametófito, a planta adulta haploide, tá? Que é o grão de pólen. Então, essas anteras se abrem e o grão de pólen é dispersado. Pode ser dispersado pelo vento, pode ser dispersado também por animais, aves, insetos, né, tipo abelha, beija-flor, abelha, até morcego também pode dispersar. Bom, lá na parte feminina, na folha feminina, na parte de baixo, então, tem o ovário, e dentro do ovário tem esses óvulos aqui. O óvulo abriga o megaesporângio. O megaesporângio vai produzir megásporo funcional por meiose. Esse megásporo ou megaesporo vai se desenvolver no gametófito feminino, a planta adulta haploide feminina, também chama de saco embrionário aqui, que é uma célula, que é a planta adulta haploide feminina, ela tem 7 células. Às vezes tem que saber o nome dessas células, tá? Aqui perto da abertura do ovário, ela tem no meio uma oosfera, e dos dois lados da oosfera tem 2 sinérgides. Lá na outra extremidade tem 3 células aqui que chamam antípodas, e ela tem uma célula central com 2 núcleos. Ela não é diploide, mas ela é N mais N. Ela tem 2 núcleos haploides. Bom, pelo processo de polinização, o grão de pólen é levado até o estigma do carpelo. Aí lá ele vai crescer um tubo polínico, que é esse troço aqui. Esse tubo polínico ele vai crescendo e vai levando os gametas masculinos até a abertura do óvulo. Aqui vai acontecer uma fertilização dupla, porque um gameta masculino vai fertilizar a oosfera, tá? Deixa eu botar aqui, gam masculino mais oosfera. Os gametas masculinos são chamados de núcleos espermáticos, tá? Isso aqui vai gerar o zigoto, que vai se desenvolver um novo embrião e um novo esporófito. E o outro gameta masculino, o outro núcleo, ou célula espermática, vai fertilizar a célula central N mais N. Deixa eu botar CC, N mais N.
Então, assim, ele traz um núcleo, já tinha mais dois, né? Então vai gerar uma célula triploide, que depois vai dar origem a esse tal de endosperma triploide, que é um tecido de reserva nutritiva. Bom, então beleza. Gerou aqui, ó, o embrião, o endosperma triploide e a parede do óvulo. Isso aqui tudo a gente viu. O óvulo se desenvolve na semente, do fruto, enquanto o resto do ovário se desenvolve nessa parte externa do fruto, que a gente chama de pericarpo, que está de amarelinho aqui. Então é isso. Para completar, aliás, antes disso, né? Aqui está de novo o gametófito feminino com as células, né, que constituem ele. Amarelinho aqui é a oosfera, duas sinérgides, a célula central N mais N, e lá na outra extremidade, três antípodas. Tudo isso aqui dentro do óvulo, a abertura do óvulo é a micrópila. De diferença de angiosperma para gimnosperma. Além da gimnosperma não tem flor, o óvulo da gimnosperma ele fica livre, assim, digamos, tá? Em folhinhas que fazem parte daquele estróbilo. Na angiosperma, não. O óvulo fica dentro do ovário. Tá? Então, por isso que gimnosperma tem semente, mas não tem o fruto. Tá? Por isso que é semente nua, que o ovário é que dá origem ao fruto. Para terminar, gente, as angiospermas a gente pode dividir elas em dois grupos principais. Isso aqui são classificações artificiais. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Cara, o que é isso? Cotiledone é o nome que a gente dá para umas folhas que facilitam a nutrição, ou auxiliam a nutrição da plantinha que acabou de sair da semente. Ó, quando a gente planta, a semente vai lá para baixo do solo. Quando a plantinha vai saindo, tem luz ali para ela fazer fotossíntese? Não tem. Então ela tem que ter essa folhinha extra aí, ó, uma ou duas, que fornece essa energia extra para ela crescer. Tá? E aí sair aí ela mesma fazendo a fotossíntese dela. Essas folhas com função nutritiva são os cotilédones. As angiospermas podem ter um ou dois. Gimnosperma tem cotilédone também, mas elas têm vários, tá? Bom, para diferenciar monocotiledônio de dicotiledônio, então é só ver que na semente, se tiver um cotilédone, é monocotiledônio. Dois, dicotiledônio. Só vou focar nas duas coisas principais, tá, gente? As folhas têm nervuras paralelas nas monocotiledôneas. Essas nervuras são tipo assim, uns feixes por onde passa o xilema e floema. Já nas dicotiledôneas, as nervuras elas são reticulares, é redinha, tá? Redinha, mete like aqui. O que mais de fácil de ver? As flores. Flor de monocotiledônea geralmente é trímera, tá? Ou são 3 pétalas, ou são múltiplos de 3. No caso dessas aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Múltiplo de 3. Das dicotiledôneas, ou é tetrâmera ou é pentâmera. Então, as peças florais, as pétalas, né, mais simplificado, ou vão ser 4 ou 8. Ou então 5 ou 10. Tipo isso, tá? O que diz respeito à raiz, isso aqui é mais difícil de ver porque teria que cortar a planta. Eita, beleza, hein? Teria que cortar a planta. Mas, sobre raízes, gente do céu... Monocotiledônea não tem uma raiz principal, tá? É raiz em cabeleira ou fasciculada, e dicotiledônea tem uma raiz principal de onde partem raízes secundárias. Então é isso, gente. Resumão de plantas aí para os senhores. Bons estudos, valeu e até a próxima.